Palavra do nosso Senhor Jesus, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou na parte mais alta do templo. Então disse ele: Se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois as Escrituras Sagradas dizem: E Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: Mas as Sagradas Escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Pois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas grandezas, e lhe disse: Eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore ao Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo deixou e os anjos vieram e cuidaram de Jesus. Bom, esse texto ele fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo para que ele pudesse demonstrar ao mundo que ele era o Filho de Deus. Essa narrativa bíblica, ela mostra um ponto interessante que Jesus queria nos ensinar sobre o relacionamento que nós deveríamos ter com Deus. Ele foi levado, a narrativa diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Por quê? Ele era Filho de Deus e tinha um propósito de salvar, de resgatar a raça humana que estava sob o jugo de Satanás. O propósito de Deus, ao ser tentado pelo diabo, principalmente, era vencer naquilo que o homem no paraíso foi derrotado. Adão foi derrotado no paraíso, nas 3 dimensões do pecado. A palavra de Deus diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nessas 3 dimensões do pecado, a palavra de Deus diz que o fruto, lá em Gênesis 3, era bom para se comer, agradável aos olhos e aprazível para dar entendimento. Então, nessas 3 dimensões do pecado, o ser humano foi derrotado pelo diabo. E desde então, ele era subjugado e escravizado por ele. E o mundo que jaz no maligno operava em cima do ser humano de 3 formas distintas. A Bíblia nos fala sobre a Babilônia, com o seu poder encantador pela ganância do ser humano, o Egito, com o poder escravizador que subjuga, e Sodoma, pela luxúria. Então, nessas 3 dimensões do pecado, Satanás ele dominava o ser humano. E nesse momento em que Jesus vai para o deserto ser tentado pelo diabo, era justamente para que ele fosse no local onde metaforicamente o ser humano se encontrava. Metaforicamente o ser humano se encontrava no deserto de espiritualidade. Então ele estava no paraíso, foi derrotado e foi para o deserto. E no deserto Jesus vai para vencer o diabo, para resgatar o homem para o paraíso na presença de Deus. Na primeira dimensão do pecado, a palavra de Deus diz que Satanás ele ordena para que Jesus transformasse as pedras em pão. E Jesus responde: Nem só de pão vive o homem. O desejo de saciar a carne que o homem possui, ele é confrontado nas palavras de Jesus da seguinte forma: Não precisamos de milagres para nos convencermos de que Deus nos ama e cuida de nós. Nosso Deus, ele cuida de nós. Ele estava ali subjugado a Deus e obediente à vontade de Deus.
E dessa forma nós também devemos estar subjugados e obedientes a Deus. A palavra de Deus diz que se nós nos humilharmos a Deus, a seu tempo Ele nos exaltará. E nessa dimensão, Satanás ele foi derrotado. Na segunda dimensão, Satanás ele leva até o alto do templo e diz para que Jesus se jogasse de lá do alto. E Jesus confronta ele dizendo que não devemos tentar ao Senhor nosso Deus, dizendo que a fé em Deus não pode depender do que Ele pode oferecer a nós. Não é porque Deus pode ou não fazer milagres a nós. Ainda que Ele não fizesse nada por nós, nós o adoramos pelo que Ele é. Nessa dimensão da independência, que às vezes o diabo quer nos mostrar que podemos ser independentes de Deus, ou devemos louvá-lo somente por aquilo que Ele pode nos oferecer, Jesus nos confronta dizendo que não há milagre que possa ser mais importante do que a comunhão com Deus. E por fim, o diabo leva Jesus a um monte muito alto e mostra a glória, as glórias, essas glórias que o mundo pode oferecer. Esse poder encantador que na Bíblia é representado pela Babilônia, e esse poder sedutor da luxúria, que é representado na Bíblia por Sodoma, e que no fim é representado pelo poder escravizador, que tudo isso pode atrair como Babilônia e Sodoma, mas ela subjuga como o Egito. E Jesus confronta Satanás somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Ou seja, a comunhão com Deus é muito mais importante do que qualquer prazer mundano, ou riqueza material, ou fama temporária. Nós possamos meditar nessa palavra e dizer que não há milagre que possa nos convencer que Deus nos ama, que a fé em Deus não é mais importante porque Ele nos dá alguma coisa, sim, porque Ele é alguma coisa em nossas vidas, e que nosso relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer prazer mundano, ou fama, ou riqueza.